Pessoal, bom dia, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Esperar um pouquinho. Ó, em Brasília são 9 horas. Esperar mais um pouquinho a galera entrar para a gente começar. Se você puder deixar um caderno perto de você aí e uma caneta, nós vamos ter alguns exercícios para fazer hoje, tá? Então, por favor, providencie um caderno, providencie uma caneta. Hoje é continuação da teoria atômico-molecular, tá? E a semana que vem, nós já vamos começar a apostila nova, apostila 2. Aguardar só mais um minutinho para os participantes entrarem na sala, né? Para a gente começar. Ok? Gente, só para dar uma adiantadinha, hoje, assim, eu acho que dá para terminar, sabe? Mas como essa matéria é um pouquinho mais chata, e eu acho que eu vou entrar mais um dia ainda, talvez à noite, a semana que vem, eu aviso vocês antes, para a gente fazer alguns exercícios extras da matéria, porque ela é um pouquinho mais chata. Mas, basicamente, a teoria, ela termina hoje. Ok? E aí, eu queria pedir para alguém, sei lá para o meio da reunião, mais ou menos, lá para umas 9h30, eu queria que alguém tirasse um print da tela para mim dos participantes que estão na aula. Eu sei, assim, quando eu estou assistindo às aulas, porque eu assisto dos professores, pelo celular eu consigo printar. Acho que computador também é possível, né? Tem alguém que assiste a aula pelo celular aí, por um acaso, que possa printar essa tela para mim? Eu, eu Quem que é? assisto. João Vitor. Oh, beleza, João. Então você faz um favor para mim? Lá para umas Faço. 9h30, você coloca lá, né, clica lá nos participantes e tira um print da tela para mim, por favor. Tiro sim. Aí você manda no meu WhatsApp privado, pode ser? Pode ser. Obrigadão, viu? Nada. Liga para fazer? Hã? Não, nada não. Oh, então é o seguinte, meu, ó, hoje está bem legal, né, o número de participantes, joia, e então eu vou começar. Gente, eu acho que ainda tem uns 3 aqui para entrar. Deixa eu só dar um recadinho para você. Pela nossa plataforma que a gente está estudando, está trabalhando nela, daqui 1 ou 2 semanas, nós vamos começar a fazer as nossas avaliações online, certo? Nós vamos passar avaliações, provas para você fazer e já vamos começar a computar essas notas lá no escolar. Então, a gente vai dar andamento normal no nosso ano letivo aí, certo? E assim, ó, na composição das notas, como teve esse contratempo aí de tal de coronavírus, né? A gente vai compor o resultado, a nota como um todo, usando alguns outros artifícios. Então, por exemplo, ó, a presença nessas aulas ao vivo aqui vai valer ponto. Quando a gente voltar, nós vamos também analisar se você está passando essas telas para o caderno. Então, a gente vai pegar o caderno de vocês, certo? E vai olhar, porque quando a gente acaba a aula aqui, nós enviamos os slides para vocês, né? Você tem que pegar esses slides e passar para o caderno, como se você estivesse copiando da lousa. Isso tudo vai fazer parte da compilação da nota de vocês. E um detalhe, ó, é uma exigência da Secretaria Estadual de Educação que essas aulas aqui, elas contem presença. Então, por exemplo, ó, esses alunos que estão na sala aqui hoje, lá no escolar, a gente vai colocar a presença de todo mundo. E o pessoal que não está assistindo vai ficar com falta. Certinho? Então, assim, é porque nós não estamos de férias, então a aula continua normalmente, né? Nós estamos dando a matéria normalmente, entregando a apostila para vocês normalmente, então tudo continua como antes. Só a gente está um pouquinho distante por causa da contaminação aí. Beleza? Professor, Pois não, pode falar.
meu plural não está entrando de jeito nenhum. Aí eu conversei com o Gustavo, Certo? ele disse que vai fazer uma conta para mim, sabe? Legal. Isso, ó, isso é uma observação importante. Todo mundo que tiver problema no plural pode falar com o Gustavo, porque o pessoal lá de São Paulo, né, que dá assistência para nós, eles estão encaminhando todos os problemas. E as avaliações elas serão pelo plural. Então, todo mundo vai ter que ter o acesso ao plural para fazer essas avaliações. Mas até que todo mundo não esteja normalizado, a gente não vai começar a passar as tarefas, não. Ok? As avaliações, não. Beleza? Beleza. Gente, então, nós vamos começar. Ó, esse, como eu disse para você, ele é um assunto, assim, é um pouquinho chato, sabe? Não é que é chato, eu gosto, por exemplo, mas tem aluno que tem um pouco de dificuldade, porque vai precisar raciocinar mais. Eu não vou ficar preocupado com o tempo, eu não vou correr para acabar, não. Eu vou bem de leve, certo? Se precisar voltar, depois a gente volta, mas eu queria que você aprendesse isso bem legal. Ó, só para dar uma revisãozinha, fazer uma revisãozinha, nós já falamos o que é massa atômica e o que é massa molecular. Massa atômica é a massa do átomo. Massa molecular é a massa da molécula. Lembrou? Só que hoje vai ser um termo diferente dos anteriores. Hoje a gente vai falar o que é massa molar. Massa molar. Lá era massa molecular, agora é massa molar. Tanto a massa atômica quanto a massa molecular, ela vem em unidade. Lembra? Por exemplo, ó, o sódio tem uma massa atômica 23 unidades. A água tem uma massa molecular 18 unidades. Então a gente já aprendeu o que é massa atômica e o que é massa molecular. Hoje a gente vai aprender o que é massa molar. Gente, molar vem de quê? De mol. Molar vem de mol. Então olha só que tranquilo, ó. Massa molar é a massa de um mol de qualquer espécie. Então, se você pegar um mol de alguma coisa, a massa correspondente a gente vai chamar de massa molar. Certinho? Outra coisa, massa atômica é expressa em unidade. Massa molecular também é expressa em unidade. E você lembra, né? Uma unidade equivale à massa de 1/12 do carbono 12. Sem problemas? Então, ó, massa atômica e massa molecular, elas são expressas em unidades, viu? Agora, massa molar, ela vem em gramas por mol. A unidade de massa molar é gramas por mol. Tranquilo, pessoal? Então, se eu falar assim para você, ó, 25 unidades. Vamos supor que eu tenho uma molécula e eu falei para você 25 unidades. Unidades é a massa molecular. Agora, se eu falar assim, ó, eu tenho uma molécula e a massa é 25 gramas por mol. Aí eu estou falando para você a massa molar. Tá bom? Eu sei que às vezes eu sou muito repetitivo e o aluno, assim, que é muito bom, ele acaba até se estressando, né? Mas essa repetição se faz necessário, gente, porque precisa entrar na sua cabeça. Tranquilo? Então, ó, massa atômica e massa molecular é uma coisa. Você expressa isso em unidades. Agora, massa molar, a gente vai expressar em gramas por mol. Legal? Agora, deixa eu só dar uma voltadinha aqui para te mostrar uma coisa. Ó. Qual que é a definição de massa molar? É a massa de um mol de qualquer coisa. Agora, você lembra quantas espécies, quantas partículas tem em um mol? 6 vezes 10, 23. Não é isso? Jean, é isso mesmo? Balança a cabeça aí. É isso mesmo? Beleza. Então, ó, massa molar é a massa de um mol. Então, na massa molar, sempre tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Porque na massa molar eu sempre tenho um mol. Mol, a gente sempre tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu pegar, por exemplo, a massa molar do sódio, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 sódios. O sódio é um elemento químico, é um átomo. Então, eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Agora, se eu pegar a água, eu estou pegando uma molécula. A água é uma molécula.
Então, na massa molar da água, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Olha aqui, ó, é ClO menos, ó, tem uma carguinha. Isso daqui é um íon. Quando tem carga em cima, é íon. Se eu pegar a massa molar de um íon, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 íons. Então, gente, ó, na massa molar, sempre tem um mol. Lembra? Coloca na cabeça que massa molar vem de mol. Massa molar é a massa de um mol. E se é a massa de um mol, eu sempre tenho 6 vezes 10 a 23 unidades. Agora, é o seguinte, hein, meu? Se você tem uma dúzia de bananas, você tem 12 bananas. Se você tem uma dúzia de ovos, você tem 12 ovos. Aqui é a mesma coisa, ó. Se você tem a massa molar de átomos, você tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se você tem a massa molar de moléculas, você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se você trabalha com molécula, você fala molécula. Se você trabalha com átomo, você fala átomos. Deixa eu ver se entrou algum novo aqui. Opa, entrou um novo, então eu preciso... É rapidinho, ó. Gente, o que significa massa molar? Massa de 1 mol. Massa de 1 mol, a gente chama de massa molar. Se é a massa de 1 mol, quantas partículas eu tenho na massa molar? 6 vezes 10 a 23. Você não precisa saber nem a fórmula da substância. Ô Jean, faz um favor para mim aí. Abre o seu microfone, por favor. Beleza. Aqui. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero saber quantas moléculas tem na massa molar do ácido pícrico. Vai 6 vezes 10 a 23, né? Excelente, cara. Parabéns. Ou, eu não falei massa molar. Se eu falei massa molar, é a massa de 1 mol. E toda vez que tem 1 mol, tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Um detalhe. Você provavelmente não sabe a fórmula do ácido pícrico. Não sabe. Nem eu sei. Certo? Então, não precisa saber a fórmula para saber que na massa molar tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Porque massa molar é a massa de 1 mol. Obrigado, viu? Pessoal, a qualquer momento, eu queria que você deixasse o microfone fechado, tá? Senão dá uma interferência. Mas se você quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone e me chamar, viu? Não tem problema não, ok? Bom, então, quando eu tenho a massa molar de qualquer coisa, eu sempre vou ter 6 vezes 10 a 23 unidades, porque massa molar é a massa de 1 mol. Gente, agora, eu vou te falar uma coisa aqui que é muito importante. Eu vou mostrar para você como é que nós calculamos a massa molar. Tá? Então, atenção aqui para mim. Ó. Como é que eu faço para calcular a massa molar? Eu vou pegar o valor da massa atômica ou da massa molecular. Eu pego o número e repito ele, repito o número. Só que eu preciso tirar unidade e no lugar colocar gramas por mol. Ou, não é fácil? Então, por exemplo, vamos pegar o sódio. Qual que é a massa atômica dele? 23 unidades. Gente, se a massa atômica dele é 23 unidades, a massa molar dele é 23 gramas por mol. Ó, o número você repete, aí você tira a unidade lá da massa atômica e coloca gramas por mol. Porque eu disse para você que massa molar, ela sempre vem em gramas por mol. A unidade de massa molar é gramas por mol. Vamos pegar agora a água. Qual que é a massa molecular da água? 18 unidades. Você lembra como é que calcula isso, né? Qual que é a massa do hidrogênio? 1 vezes 2. 2. O oxigênio é 16. Então, a água tem uma massa molecular igual a 18 unidades. Certo? Se a massa molecular é 18 unidades, a massa molar vai ser 18 gramas por mol. Sem problemas? Detalhe, nos vestibulares, no Enem e na prova, as massas atômicas, elas são sempre fornecidas, isso não precisa decorar. Você não tem que decorar que o sódio é 23, isso vai ser dado. Tudo bem? Aqui no caso da água, numa prova, eu vou dar a massa do hidrogênio e do oxigênio. Aí você calcula a massa molecular, a massa da molécula. A massa molecular e a massa atômica sempre vem em unidades. Ó. Massa molar vem em gramas por mol. Então, você pega a massa atômica ou a massa molecular, repete o número,
tira unidades e coloca no lugar gramas por mol. Beleza? O ferro, Laura, posso falar um minutinho com você? Laura? Laurinha? Abre o microfone para falar com você só um minutinho. Laura? Laura? João Vitor, pode ser você? Oi, Glauco. João Vitor, o ferro, ele tem uma massa atômica igual a 56 unidades. Qual é o valor da massa molar do ferro? 6 vezes 10 é 23? Não. Jean, Não. fala para ele. É 56 gramas mol lá. Isso, garoto. Ah, tá. Entendi agora. Se eu te dou a massa atômica, para você falar a massa molar, é só repetir o número e no lugar tirar unidades e colocar gramas por mol. Legal? Laurinha, Legal. quando você acordar, você me chama, por favor. Vamos pegar, por exemplo, agora o oxigênio. O oxigênio, ele tem uma massa atômica de 16 unidades. João Vitor, qual que é a massa molar do oxigênio? 16 gramas. Por mol. Beleza, Por mol. menino? Já que você acertou, você tem direito de responder mais uma pergunta minha. Abre o microfone aí, João. Eu quero saber de você quantas moléculas tem na massa molar do ácido sulfúrico. Ixi, peraí. Quantas moléculas tem na massa molar do ácido sulfúrico? Aí seria o O 6 vezes 10? 23. Isso, garoto. Então, na massa molar, sempre tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Porque massa molar é a massa de 1 mol. Gente, calma, sossega. Não fique estressado não, cara. Nós somos muito jovens para ficar estressado. Relaxa. Tem muito tempo para trabalhar essas matérias aqui. Olha aqui os exemplos. Eu peguei aqui 3 elementos químicos. Ferro, sódio e cálcio. Aqui eu tenho a massa atômica de cada um. Precisa decorar a massa atômica? Não. Todo vestibular dá. Massa atômica sempre é fornecido. Então, por exemplo, o ferro tem uma massa atômica igual a 56 unidades. Então, qual vai ser a massa molar do ferro? 56 gramas por mol. Gente, 56 gramas por mol. Cada mol tem 56 gramas. Só que no mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu pegar 56 gramas de ferro, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Aqui, 56 gramas por mol. Cada mol tem 56 gramas. Como em cada mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos, eu vou pegar 56 gramas e vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Vamos pegar o cálcio agora. Qual é a massa atômica do cálcio? 40 unidades. Isso precisa decorar? Não, na prova a gente fornece isso para você. O cálcio tem uma massa igual a 40 unidades. Se a massa atômica do cálcio é 40 unidades, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Joia? Agora, se eu pegar 40 gramas de cálcio, gente, 40 gramas por mol. Se eu pegar 40 gramas, eu estou pegando 1 mol. Se eu estou pegando 1 mol, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Beleza? Então, gente, por enquanto, você precisa saber o seguinte, massa molar é a massa de 1 mol. Na massa molar, sempre tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Se você estiver pegando a massa molar de um elemento, você vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Se você estiver pegando a massa molar de uma molécula, né, de uma substância, você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Mas é sempre 6 vezes 10 a 23. Gente, agora tem um exercício para fazer. Um exercício, e eu queria que você, por favor, calculasse para mim a massa molar desse composto aqui, C4H9SH. Só uma observação aqui rapidinho, Aqui
eu deixei esse H de fora. Mas eu poderia ter colocado ele aqui, ó. Ficaria C4H10S. É a mesma coisa. Mas como na molécula esse H fica ligado no S, eles resolveram escrever desse jeito aqui. Mas é como se eu tivesse 10 hidrogênios, tá? Então, por favor, estou marcando aqui um minutinho. Calcula a massa molar desse composto para mim. C4H9SH. Eu quero que você calcule para mim a massa molar dele. Pessoal, alguém chegou numa resposta aí? Professor, Oi. dá 90 gramas por mol? Opa, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que sim, cara. Deixa eu dar uma conferida aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. C4H9SH. Gente, o carbono tem uma massa 12 e na molécula são 4 carbonos, vezes 4, 48. Aqui, primeiro ele contou esses 9 hidrogênios, né? Hidrogênio 1 vezes 9, 9. O S é 32 vezes 1, depois ele contou o outro hidrogênio. Tanto faz. Pode pegar os 10 de uma vez só, ou contar 9 e depois contar mais 1. E aí, somando tudo, Jean, beleza, é isso mesmo. A massa molar é 90 gramas por mol. Cara, e o que eu mais gostei, que você falou a unidade direitinho. Porque tem aluno que fala só 90, tem aluno que fala 90 unidades. Aí estaria errado. Porque 90 unidades seria a massa molecular. E como eu estou pedindo a massa molar, aí tem que estar em gramas por mol. Então a resposta é 90 gramas por mol. Beleza? Acho que a maioria de vocês acertou, parabéns. Tem mais um aqui, ó. E eu agora quero que você calcule para mim a massa molar do ácido sulfúrico, do H2SO4. Vou marcar um tempinho para você também fazer esse cálculo. Por favor, fiquem à vontade aí. A Laura já voltou ou não? Acho que ela ligou o celular e dormiu de novo, hein? Então, por favor, moçada. Dá 98 gramas por mol? Opa! Mandinha que falou? Sim. Beleza, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é 98 gramas por mol. Gente, eu posso corrigir? Jean, o senhor também deu isso? Oh, então beleza. Beleza. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, tá certo, 98 gramas por mol. Como é que faz isso? O H é 1 vezes 2, 2. O S é 32, mais 2, 34. O O é 16 vezes 4, 64. 64 mais 34, 98 gramas por mol. Certo, moçada? E o importante é você falar a unidade, tá? Massa molar sempre vem em gramas por mol. Tranquilo? João Pedro, se você quiser fazer o print da tela lá, já pode, viu? Por favor. Gente, agora eu vou te falar uma coisa aqui, e a partir desse momento aqui, o aluno começa a ter um pouquinho mais de dúvidas, então a gente vai bem sossegado, de boa, a gente vai repetir se for necessário. Esse vídeo aqui eu vou gravar também, né? Tá gravando. Depois eu vou mandar para você a cópia lá pelo plural, né? Posso até mandar pelo grupo aí também, para você assistir mais de uma vez. E então a gente vai bem tranquilo nessa parte aqui, porque ela envolve um pouquinho mais de raciocínio. Ó, eu tenho um exercício aqui e eu quero saber o seguinte, ó. Qual é o número de átomos em 46 gramas de sódio? Então eu vou pegar uma amostra, uma massa de 46 gramas de sódio.
Eu quero saber quantos átomos eu vou encontrar nessa amostra. E aqui, ó, eu tenho a massa atômica, isso é sempre dado. A massa atômica do sódio é 23 unidades. Gente, eu não fiz nenhum exercício disso com você ainda, certo? Mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar aqui no meu relógio 1 minuto e meio para ver se você acertaria se fosse resolver esse exercício. Então, tenta resolver para mim. Pensa um pouquinho, vamos ver se você consegue chegar num resultado aí. Vou marcar um tempinho aqui para você tentar fazer. Quem chegar numa resposta, quiser abrir o microfone para me dizer, fique à vontade, viu? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Gente, o tempo acabou aqui. Eu não sei se você chegou na resposta, mas vamos ver se você pelo menos pensou certo. O negócio é o seguinte, ó. Eu tenho 46 gramas de sódio e preciso saber quantos átomos tem nessa amostra de sódio. A massa atômica do sódio é 23 unidades. Tem jeito de você saber qual que é a massa molar do sódio? Sim, 23 gramas por mol. Não é? Não é isso? A massa molar dele é 23 gramas por mol. Só que a gente sabe que em 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 partículas. Então, se eu pegar 23 gramas de sódio, eu peguei a massa molar dele. Então, em 23 gramas, vai ter 6 vezes 10 a 23 átomos. Só que ele quer saber em 46. 46x. Regrinha de 3. Tá? Aqui, ó. Resolução. Qual que é a massa atômica do sódio? 23 unidades. Qual é o valor da massa molar? 23 gramas por mol. Moçada, a massa molar não é a massa de 1 mol? Não é isso? Se eu pegar 23 gramas de sódio, eu estou pegando 1 mol, ó. 1 mol. Então, 23 gramas tem 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Só que ele queria saber em 46. Aí você faz uma regrinha de 3 em 46x. Tá? Você vai multiplicar cruzado, né? 46 vezes 6 vezes 10, 23, dividido por 23. Se você fizer a continha direitinho, dá 1,2 vezes 10 a 24. Agora, eu preciso que você entenda o raciocínio. Tá joia? As continhas, depois, na hora que acabar a aula, você pode refazer. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa em cima do raciocínio que eu usei aqui? Tá? Ficou entendido direitinho? Ó, deixa eu só te dar uma diquinha. Eu não falava para você lá em sala que nesse tipo de exercício você sempre começa com 1 mol. Não falava isso? Aqui, a gente vai começar com 1 mol também. Só que como tem massa envolvido, eu vou começar com 1 mol em massa. Gente, só que 1 mol em massa é a massa molar. Então, quando tiver massa envolvida no exercício, grama, miligrama, tonelada, quilograma, quando tiver massa envolvida, você sempre começa aqui com a massa molar. Aqui você vai colocar o valor da massa molar. Na massa molar sempre tem 6 vezes 10, 23. E aí você calcula para qualquer outra quantidade que o cara deu para você. Certinho? Agora tem um outro exercício aqui, ó. Eu preciso calcular o número de moléculas em 490 gramas de ácido sulfúrico. Eu passei para você aqui os dados, né, as massas atômicas, e eu preciso que você resolva esse, né, exercício para mim. Por favor, tenta fazer aí. Eu quero saber quantas moléculas existem em 490 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4. Esse daí é um pouquinho mais demoradinho.
Então, eu vou marcar 2 minutos e meio, tá? Sossegado. Beleza. Gente, eu não vou te interromper ainda não, viu? Só vou te mostrar uma coisinha aqui. Ó, você lembra que eu já tinha calculado a massa molar do H2SO4? Dá 98 gramas por mol, tá? Então, a massa molar dele, 98 gramas por mol. Só que agora eu quero saber o número de o número de moléculas em 490 gramas de ácido sulfúrico. Gente, esse eu não lembro a resposta de cabeça, mas se alguém terminou e quiser me falar, para depois a gente ver se está certo ou não. Alguém chegou a calcular já ou não? Mais um minutinho. Ó, vou dar mais 10 segundos, viu? Tem um cronômetro bem aqui na minha frente, né? Eu estou controlando aqui, tá? Ó, gente, acabou. Eu vou fazer a resolução com você. Alguém chegou numa resposta e quer falar? Não? Cláudio, Oi. 30 moléculas de ácido sulfúrico? 30 moléculas. A resposta é essa? 30 moléculas? Só isso? Eu acho que é 3,0 vezes 10 a 24. É a Lívia que está falando? É. 3 vezes 10 a 24? Lívia, eu não lembro direito, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. Posso resolver? Então vamos lá. Ó, o negócio é o seguinte. O H2SO4, ele tem uma massa igual a 98 unidades. Certo? Massa molecular dele, 98 unidades. Então, a massa molar, 98 gramas por mol. Gente, a dica, quando tiver massa envolvida, a dica é você começar sempre com a massa molar, porque massa molar é a massa de 1 mol. Então, eu peguei aqui 98 gramas de ácido sulfúrico, ó, 98 gramas. Se eu peguei 98 gramas, eu peguei 1 mol dele, porque 98 gramas é a massa molar dele. Gente, se você está pegando a massa molar, né, 98 gramas, você vai ter 6 vezes 10, 23 moléculas. Só que ele quer saber quantas moléculas tem? 490 gramas. Aí é só fazer, né, o cruzamento aqui, a regra de 3. Então tá certinho, Lívia, parabéns. 3 vezes 10 a 24 moléculas. Depois você faz essa continha aí, né, vai dar esse resultado. Gente, agora, quem não entendeu o que eu expliquei, se quiser abrir o microfone para me perguntar, pode ficar à vontade. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou não? Legal? Então, ó, toda vez que tem massa envolvida, não esqueça, viu? Você começa com a massa molar. Na massa molar, sempre vai ter 6 vezes 10, 23 partículas. Beleza? Agora, gente, é um outro exercício. Presta atenção, ó. Eu continuo com 490 gramas de ácido sulfúrico. Só que agora eu quero saber quantos átomos existem. Ó, aqui eu tinha 490 gramas e perguntei o número de moléculas. Agora, você tem a mesma massa, só que eu estou perguntando qual é o número de átomos que nós temos dessa massa de ácido sulfúrico. Eu vou marcar um tempinho para você fazer, né, esse exercício também. A massa molar, a gente já sabe que é 98 gramas por mol, não precisa calcular de novo. Só que agora nós precisamos calcular o número de átomos nessa massa aí. Oi. Dá 2,1 vezes 10 a 25. Excelente, cara. É isso daí. Quem que respondeu essa? Lucas. Beleza, Lucas. E é isso daí. Certinho. Beleza. Então, vamos ver a resolução. Ó, presta atenção, por favor. Moçada,
o ácido sulfúrico tem uma massa molar 98 gramas por mol. Então, eu vou começar com 98 gramas. 98 gramas tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, porque o ácido sulfúrico é uma substância. Tá? Só que eu não quero saber moléculas, eu quero saber átomos. Gente, quantos átomos tem em cada molécula de ácido sulfúrico? 7. 2 de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Como em cada molécula tem 7 átomos, eu preciso pegar o total de moléculas e multiplicar por 7 para achar o total de átomos. Certo? Aí, fazendo a continha, vai dar 2,1 vezes 10 a 25 moléculas. Lucas, parabéns. E parabéns para todos que acertaram aí. Gente, aqui, ó, eu já tinha calculado o número de moléculas, né? Ó. Aqui eu já tinha calculado o número de moléculas. Tá vendo aqui? Aí era só multiplicar por 3, porque a massa é a mesma. E se você multiplicar por 3, vai ficar 21 vezes 10 a 24, 2,1 vezes 10 a 25. Essa é a resposta. Gente, calma. A gente vai fazer uma listinha de exercício em cima disso para você treinar. Vamos fazer um plantãozinho. Calma, viu? Você vai entender essa matéria direitinho. Agora eu vou mudar de assunto. Gente, eu estou sendo avisado aqui que falta uns 3 minutos para acabar. A hora que acaba o tempo, eles interrompem a gente. Mas não fica preocupado não, viu? Se eles interromperem a gente, na próxima aula eu parto de onde eu parei, ok? Então fica sossegado aí, tranquilo. Ó, eu vou te mostrar agora como é que você calcula o número de mols. Então o cara vai te dar uma massa, por exemplo, ele fala assim, ó, quantos mols tem 90 gramas de água? Então eu vou aprender a calcular o número de mols. Você pode falar número de mols ou quantidade de matéria. Número de mols, quantidade de matéria é a mesma coisa. Gente, como é que calcula o número de mols? Você vai pegar a massa da espécie e vai dividir pela massa molar da espécie. Tá certo? Então, ó, como é que calcula o número de mols? Massa sobre massa molar. Se você dividir a massa pela massa molar, você vai achar o número de mols da substância. Entendeu ou não? Certo? Alguém, por favor, para mim. Eu quero saber quantos mols tem em 36 gramas de água. Quantos mols existem em 36 gramas de água? Qual é o número de mols em 36 gramas de água? Pode fazer de cabeça, 2 viu? mols? Isso, garoto. Lucas, de novo? Sim. Beleza, garoto. Gente, qual que é a massa molar da água? 18. Eu perguntei quantos mols tem em 36 gramas de água. Então, você vai pegar 36, vai dividir por 18. Então, massa sobre massa molar, 36 por 18 dá 2. Então, nós temos 2 mols de moléculas em 36 gramas de água. Você pode falar número de mols ou quantidade de matéria. Certinho? Aí, eu tenho um exercício aqui, gente, ó, falta 1 minuto e meio. Veja se dá tempo de você resolver para mim. Não, peraí. Tá muito fácil. Isso aqui eu vou fazer com você. Qual que é a massa? 46. Tá vendo aqui em cima? Qual que é a massa molar do sódio? 23. Eu quero saber o número de mols. É só pegar a massa, 46, dividir por 23. Então, nesse caso aqui, também eu vou ter 2 mols. Sossegado ou não? Só que agora, o sódio é um átomo. Então, eu vou ter 2 mols de átomos. Aquela pergunta que o Lucas respondeu lá, eu falei 36 gramas de água. Lá, né, eu dei uma molécula. Então, lá seriam 2 mols de moléculas. Tranquilo? Gente, eu estou sendo avisado aqui que falta menos de 1 minuto, então daqui a pouquinho eles vão interromper. Na próxima aula, eu parto desse ponto aqui. Eu queria só saber... Oi, pois não. Você vai, depois da aula, mandar uma lista de exercícios para a gente fazer? Ó, eu tenho a listinha pronta, mas não, acho que eu vou mandar assim. Eu não terminei, não. Faltaria mais uns 5 minutinhos, mas eu vou mandar. Aí depois a gente tira a dúvida da listinha e continua a partir daqui. Beleza? E o João conseguiu printar para mim? Consegui. Beleza, obrigado. Gente, então daqui a pouquinho vai interromper aí e eles vão cortar a gente, tá?
Muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo final de semana.